Oi, comunidade Psi. Vocês psicólogos, estudantes de psicologia que trabalham, né, ou que têm interesse em trabalhar com avaliação psicológica, vocês já ouviram falar ou conhecem alguma coisa sobre a entrevista de devolução de informação? Eu sei que alguns colegas até conhecem, mas muitos me procuram porque não sabem como fazer essa devolução de informação no processo de avaliação psicológica. Eu sou a professora Maria Angélica Gabriel e hoje vim aqui conversar com você, que é psicólogo, estagiário de psicologia clínica, psicologia jurídica, psicologia no sistema prisional, né? Como é que a gente faz essa entrevista de devolução? Como é que a gente, depois que coletou, né, um material de uma pessoa, de um grupo de pessoas, como a gente vai fazer essa entrevista de devolução? Bem, nesse vídeo de hoje eu vou falar o que é uma entrevista de devolução, vou explicar para vocês como fazer essa entrevista e também vou falar a quem nós devemos fazer a devolução de informação ao final de um processo de avaliação psicológica, de diagnóstico, a quem a gente vai devolver esse material, ok? Vamos lá? O que é uma entrevista de devolução de informação? Uma entrevista de devolução é uma entrevista que a gente faz no final de um processo de avaliação psicológica. A gente diz que é uma das últimas etapas, porque depois da entrevista a gente vai elaborar um laudo, né? Em alguns casos, o psicólogo já vai com o laudo e faz a entrevista de devolução e entrega esse laudo nesse dia. Em outros casos, o psicólogo prefere usar a entrevista de devolução ainda como um espaço de coleta de material. Porque muitas vezes, por exemplo, no caso de criança, isso é comum, né? Os pais não falam alguma coisa no início, naquela entrevista inicial com o pai, e no dia da devolução ele lembra de uma coisa muito importante. Bem, então você pode utilizar essa entrevista ainda para uma coleta de material. Então essa entrevista é aquela entrevista que depois que você entendeu o que está acontecendo com a pessoa, ou entendeu o que está acontecendo com aquele grupo de pessoas, com a família, né, ou com o casal, né, depende de quem é essa pessoa que você vai estar avaliando. Quando você avalia, você tem um objetivo, e aí você tem que saber dessa pessoa, ou dessas pessoas, o que está acontecendo com essa pessoa, ou com essas pessoas, que desencadeia aquele sintoma. Bem, quando você tem isso claro, você vai fazer essa devolução, ok? Então, por isso chama de entrevista de devolução. Uma coisa legal de falar é que a entrevista de devolução, às vezes, ela não acontece em um encontro, em uma sessão só. Pode acontecer de você ter que fazer essa entrevista em uma, duas, às vezes até 3 sessões. Por quê? Porque às vezes você está devolvendo alguma coisa e mobiliza muito a pessoa que está recebendo. Então você vai dar um intervalo, espera uma semana e você retoma aquela entrevista e avança mais um pouco, né? Quando é necessário, que é uma coisa importante, precisa falar para a pessoa para que ela possa conduzir a vida dela, o tratamento, etc e tal. Então você pode fazer isso em uma, duas, 3 sessões, ok? Bem, então essa entrevista é isso aí. É aquela entrevista que você faz no final de um diagnóstico, que você devolve à pessoa, às pessoas interessadas, o resultado da sua avaliação. Bem, vamos falar agora como a gente faz essa devolução. Essa devolução, ela não é tão simples, né? Porque durante um processo de avaliação psicológica, as pessoas vêm com uma queixa e durante o processo você consegue identificar outros fatores, né, que são importantes, são relevantes na vida daquela pessoa. Alguns fatores têm uma relação direta com a queixa, alguns outros a relação é mais indireta com a queixa, com o motivo que trouxe a pessoa à consulta. Bem, você vai organizar esse material. A gente organiza esse material nos aspectos mais positivos da pessoa para os aspectos mais negativos. Eu não gosto muito desses termos positivos e negativos, mas são os que são usados e que faz a gente compreender o que é que a gente precisa organizar, né? Tem um livro, esse livro aqui, esse livro aqui, da Maria Luísa Ocampo, ele é bem legal, né? Ele é mais voltado para avaliação de crianças, mas ele tem um capítulo que ele vai falar da entrevista de devolução de informação. Então eu acho bem legal, quem quiser dar uma lida,
ela vem detalhando bem esse material, tá? Bem, nessa entrevista, então você vai organizar esse material e você vai devolver, você vai falar, você fala, ó, eu tenho que falar disso, disso e disso. E isso aqui eu posso falar ou não, né? Mas isso aqui eu preciso devolver. Então você vai fazer essa devolução, começando nos aspectos mais positivos, né, que você identificou durante o processo, e vai indo para os mais negativos. Se você perceber uma dificuldade da pessoa em lidar com aquele material que você está devolvendo, é a hora de você dar uma paradinha. Como é que você vai saber disso? Ela vai te dar algum sinal. Ou ela vai olhar o relógio, né? Ou ela vai mudar o comportamento, ficar ansiosa, pode começar a mexer com a mão, ou então sacudir a perna, ou querer sair no banheiro, né? Ou qualquer coisa que ela vai te dizer assim, olha, tá bom pra mim, não tô aguentando mais. Então essa é a hora que o psicólogo precisa ir encerrando a consulta e marca um novo encontro para acabar a devolução. Para quem se devolve? Você vai devolver para quem te procurou, né? Então quem procurou foi um adulto, a devolução é para esse adulto. Quem procurou foram pais de uma criança, a devolução precisa ser feita para esses pais. É muito importante a gente lembrar também que quando a devolução é feita para os pais, ela precisa ser feita também para a criança. Porque embora os pais tenham vindo, né, eles que vieram buscar o psicólogo, a criança fez parte do processo. Então é muito importante fazer a devolução para a criança também, né? A pessoa que participou do processo sempre recebe a devolução, e mais quem solicitou, a escola, e aí por aí vai. Bem, então, a devolução é importante a gente saber que mesmo que uma terceira pessoa tenha solicitado, a pessoa que participou do processo precisa receber esse material de volta. E aí a gente fala, a Gestalt, ela fala bem disso, né? Dessa coisa do feedback, né? Dessa coisa, a pessoa veio e depositou um material ali, você precisa devolver e fechar essa Gestalt com ela. Bem, vamos ficando por aqui, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele likezinho, compartilha com seus amigos se você acha que esse vídeo pode ajudar a eles, né? E não se esquece, se inscreve no meu canal do YouTube, que você se inscrevendo lá, você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos para você, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima dica.